Boa noite. Iremos começar mais uma vez alguma das histórias, baseadas na Bíblia, na qual eu quero lhe passar como uma versão minha, o que eu entendo dessas histórias. Como eu falei no primeiro vídeo, eu fui criada no Evangelho há muitos anos, não sei muito da Bíblia, mas o que eu sei, o que o Senhor tem revelado ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês e quero trazer as histórias para os dias atuais. Eu espero que você continue comigo e vamos seguir adiante. É a minha ferramenta de trabalho e eu quero compartilhar com vocês sobre a história de Gideão. Para a gente falar sobre Gideão, nós vamos ler em Juízes 6. Nós vamos ler o primeiro versículo de Juízes 6, depois vamos pular para o 11, que fala assim: a opressão dos midianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Grava bem isso. O Senhor entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas por alguns anos. Foram 7, Então, no versículo 11, vai falar sobre o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Hoje, Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então vamos fazer assim. Eu vou contar um pouquinho dessa história e ao longo do tempo eu vou pegar mais alguns trechos bíblicos para poder compartilhar com vocês o que eu entendi nessa história, nessa situação, na qual o povo de Israel estava vivendo, sendo oprimido pelos midianitas. Na palavra do Senhor, ela já deixa bem claro qual foi o motivo dessa opressão. Por que o Senhor entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas? Está bem claro que o povo fez coisas erradas, fez coisas ruins aos olhos do Senhor. O povo pecou, Então, o Senhor, Ele é um Deus, abençoador. Ele é um Deus tão poderoso, no qual Ele vai fazer coisas boas para os seus filhos. Só que seus filhos, muitas das vezes, porque tem aquela questão, do livre-arbítrio, eles fazem coisas que o Senhor fala assim: gente, como que pode? Eu ajudo, eu faço, eu realizo, e dá uma brechinha, eles vão lá e aprontam. Querem passar por cima de toda a minha consideração, a minha confiança, querem levantar ídolos, que foi também uma das questões aqui na qual o Senhor entregou os midianitas, ou melhor, o povo de Israel nas mãos dos midianitas. Foi essa questão, eles estavam idolatrando muito a Baal, levantando poste ídolos, fazendo queimando incenso, adorações, na qual o Senhor desaprova. O Senhor, Ele tem as informações que foram passadas para o povo, até teve a lei de Moisés, na qual Ele detalhou o que podia, o que não podia, eu quero que haja assim. O Senhor deixou o mandamento para que todos ali pudessem estar dedicando a Ele adoração, dedicando culto, entendendo que não tem outro Deus, só esse Deus. Só que o povo, ele se esquece. Ele se esquece, ou então eles se acham, Eles vão colocando uma carga de orgulho nas costas e aí botam uma carinha de pau para dizer: quem sabe sou eu, ninguém manda em mim. Mas esquecem que o Deus Todo-Poderoso é aquele que realiza grandes feitos em nossas vidas, é aquele que tem poder para tudo. Então, a pessoa quer seguir sem Deus, ela pode seguir sem Deus, mas vai sofrer as consequências. Por quê? Porque quando você está aos pés do Senhor, você tem aquela proteção divina. E quando você não tem, você a rejeita, Ele não vai ficar o
tempo todo, né, te acolhendo, te segurando, porque você está indo por caminhos tortuosos. Então é você quem está decidindo isso. Então o Senhor, ele fez dessa forma. Ele entregou aqui o povo nas mãos dos midianitas, né, até chegar a um nível de arrependimento no qual pediram socorro ao Senhor. E esse pedido de socorro, ele chegou aos céus e o Senhor foi escolher alguém. E quem foi essa pessoa que ele escolheu? Foi Gideão. Gideão, ele era da linhagem lá de Manassés. Manassés era um dos filhos de José, José, filho de Jacó. Então, quando o Senhor prometeu a Abraão que a descendência dele ia ser próspera na terra, aí ele foi pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, Jacó foi pai de José. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E essa linhagem de Manassés, que era o primogênito de José, ele acabou não recebendo a bênção da primogenitura, porque Jacó acabou confundindo ali, foi algo divino mesmo, né? No qual ele abençoou a Efraim. E Manassés ficou com uma linhagem um pouquinho atrás de Efraim, meio que prejudicada. Uma tribo, digamos assim, vou mencionar como tribo, ficou com menos posses. As bênçãos para ele foram menor do que as de Efraim, né? Que Efraim acabou ganhando essa porção de bênção maior do que a de Manassés. E aí o pai de Gideão, ele era filho do filho de Manassés, então era dessa linhagem aí. Então, voltando aqui. Quando os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor, o Senhor selecionou, digamos que assim, escolheu a Gideão para que tivesse à frente dessa batalha, para que fosse alguém direcionado pelo Senhor para livrar os israelitas das mãos dos midianitas. Então, certa vez, Gideão estava malhando trigo no lagar. Malhar trigo no lagar não era algo comum. Ele estava fazendo isso porque quando eles malhavam o trigo no lugar ideal, no qual se malha o trigo, os midianitas, os outros povos subiam a esse local onde os israelitas estavam fazendo lá seu processo, né, de malhar o trigo, e destruíam, assim, sabe, botava o terror ali na tenda, nas casas, em tudo que tinha, né, colhia, pegava tudo, sufocava mesmo, oprimia mesmo o povo israelita. Então, quando Gideão estava malhando o trigo no lagar, que era um local bem apertadinho, escondidinho, longe dos olhos desses inimigos, ele foi selecionado pelo Senhor, agraciado, digamos assim, com a vinda de um anjo. Um anjo se colocou à frente dele e começou a mencionar: homem valoroso, o Senhor é contigo. Então Gideão ficou meio cismado. O que está acontecendo? Então, quando esse anjo falou com Gideão, ele ficou meio cismado. Tipo assim, como pode eu, sendo o menor da casa, eu sendo de uma linhagem meio esquecida, eu sendo caçula, porque o caçula naquela época era um dos filhos mais menosprezados, né, que estava distante. O valorizado sempre era os primogênitos. Então, Gideão, ele se colocava naquela linhagem, naquele patamar bem humilde, bem de tipo assim, o Senhor tá com esse pensamento de que eu sou escolhido, eu que vou tomar a direção de algo, né? Ele vai me usar, no caso, né? Ele não se viu como uma pessoa na qual o Senhor pudesse trabalhar na vida dele. Eu vou dar uma pausa aqui na questão, né, da história para dizer: o Senhor, ele faz as coisas da forma dele. Ele não vai escolher o maior para poder fazer algo, porque às vezes aquela pessoa que se acha maior, ela vai colocar sobre si
a vitória está certa. Então, muitas das vezes o Senhor ele escolhe os menores para poder mostrar a grandeza, porque o poder, a soberania vem dele, independente da sua força, da sua capacidade intelectual, da sua capacidade física, do seu poder financeiro, o Senhor vai trabalhar da forma dele. Ele vai honrar ao menor para que o nome dele seja engrandecido. Isso não quer dizer que o Senhor não possa pegar uma pessoa que já tenha, sabe, poderes e usar também. Só que muitas das vezes o Senhor entende que quanto mais improvável é a pessoa, quanto mais improvável é a situação, mais o nome dele é honrado, porque o Senhor, ele trabalha dessa forma, ele exalta o abatido e abate o que está se sentindo lá nas alturas. Então, Gideão, quando o anjo chega até ele para falar sobre a escolha, né, do Senhor para usá-lo nessa guerra, que no caso iria ter uma guerra, né, porque ele tinha que lutar pelos direitos deles, até para o povo ver que o Senhor era soberano na situação. Mas aí, quando o anjo faz esse pronunciamento, mas aí quando o anjo vem falar com Gideão que ele seria o escolhido para pelejar e retirar da escravidão, da opressão, o povo israelita, ele vai, na lembrança dele, questionar: Senhor, o Senhor prometeu a Abraão, Isaac, Jacó, prometeu aos nossos pais, né, nossos antepassados, que seríamos um povo abençoado, teríamos pessoas vitoriosas, e aí o Senhor não fez isso. O que eu vejo, que eu nasci, fui criado, foi com miséria, foi com guerra, foi com opressão. Então ele faz esses questionamentos. Realmente, muitas das vezes, nós questionamos ao Senhor, questionamos muitas das vezes o que se passa com a nossa vida, o porquê de tantas as coisas, o porquê que está acontecendo isso, porquê que o Senhor não vem ao nosso encontro, porque nós, como seus filhos, não estamos sendo abençoados muitas das vezes. A gente esquece, muitas das vezes, que as bênçãos do Senhor, elas não são só bênçãos materiais, elas são bênçãos infindáveis. Então, quando Gideão começa com esses questionamentos, Senhor, por que né, isso, por que aquilo, aquela informação tipo os dias atuais, o mimimi que vem acontecendo nos dias de hoje, Gideão estava com essa crisezinha de mimimi, por que isso, por que aquilo, e o Senhor ele foi direto também com ele, falou assim: vai nessa tua força, meu filho, sou eu quem vou fazer por você, sou eu quem vou fazer pela sua vida. É claro que ele não falou dessa forma que eu tô falando, porque às vezes eu sou meio papum, vou falando assim, de acordo que dê para você entender, mas assim, a história narrada na Bíblia, ela tem assim uma grandeza de detalhes, uma grandeza assim de paixão, que quando a gente vai investindo em estudar a palavra, a gente vai se deliciando e vai trazendo ela para o nosso tempo, a gente vai aplicando ela na nossa vida. Então o Senhor falou do jeito dele, da forma dele lá com Gideão, mas dando uma força mesmo, falando: vai nessa tua força, eu serei contigo, eu vou livrar o povo israelita das mãos dos inimigos, e é a você que eu vou usar. E muitas das vezes o Senhor quer nos usar e a gente também fica nessa, né? Eu não tô preparado, eu sou o menor da casa, eu não tenho vocação para isso, eu não nasci para isso, como que vai ser, como é que vai acontecer? Mas o Senhor tem os seus meios. Fica firme, irmão, porque o Senhor, quando Ele te escolhe, Ele vai te capacitar. Pode, aos olhos do mundo, as coisas não estarem acontecendo, as coisas não virem ser
vista das formas espirituais, das formas na qual o Senhor quer trabalhar, mas o Senhor, ele tem as formas dele. Então, quando a gente se deleita no Senhor, que é a palavra dele, muitas das vezes fala, né, deleita-te também do Senhor e ele fortalecerá, ele suprirá os desejos do seu coração. Então, muitas das vezes a gente fica, né, pensando, como é que vai ser? Eu não vou me entregar a isso, eu não vou me colocar à frente dessa batalha porque eu sou menor, porque eu não tenho capacidade, mas não. Vamos fazer isso, povo de Deus. Vamos colocar nas mãos do Senhor, vamos nos lançar, nos jogar mesmo, né, nos braços dele, porque é ele quem vai fazer fluir na nossa vida. Então, tem uma palavra que o Senhor fala assim: quem está te enviando sou eu. Então, não precisa se preocupar. É mais ou menos dessa forma. Essa aí é a minha fala, né? Não precisa se preocupar. Eu serei contigo. Então, Gideão, ele passa a ficar como nós, seres humanos, né? Sensíveis, duvidosos. Então, ele começa a falar: Senhor, se for o Senhor que está realmente comigo, que está falando, que vai fazer acontecer, aí ele começa a fazer prova com Deus. Ele começa a falar: Senhor, então fica aqui um pouquinho, até que eu vá ali, faça uma oferta, né, para ti, me aguarda aí que eu vou preparar como se fosse assim. Ele recebeu uma visita ilustre, a visita do Senhor, né? Não tem visita melhor. Então ele queria entregar uma oferta aos pés do Senhor. E aí ele pegou e pediu: não saia daqui até que eu volte. Eu vou ali preparar a oferta, trago para colocar no seu altar. Aí o Senhor cedeu. Logo depois ele fez uma outra proposta ao Senhor, a questão de que o Senhor tinha que molhar o efa de farinha. Se você depois ler essa parte toda de Juízes, né, você vai ler a história de Gideão, você vai entender assim, mais ou menos o que eu estou querendo passar, porque também se eu fosse ler a palavra toda aqui, ia demorar muito, né? Aí eu já gosto também de falar um pouquinho. E aí vai ficar meio sedentário, né? O nosso papo aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Foi assim. Gideão começou a fazer lá, né? Prova do Senhor. Ele fez isso umas 3 vezes. Ele pegou e tudo que ele fazia, o Senhor realizava. Para ele ver que era Deus que realmente estava falando com ele. Eu até acho certo. Muitas das vezes, se você tiver na dúvida, é o Senhor que está falando mesmo comigo, eu vou ali no culto de oração, me dê uma palavra direcionada quanto a essa causa na qual eu estou esperando a resposta, e o Senhor, ele vai dar. Acontece muito comigo. O que acontece? Ele fala: eu vou fazer assim, assim na sua vida. Aí eu choro, acredito naquele momento, fico emocionada de tal forma, porque eu sei que realmente Deus, ele tem uma grande obra na minha vida, e ele já fez tanta coisa, e ele sempre promete mais, mais e mais, que às vezes eu falo assim: gente, será que é isso mesmo? Mas é verdade, ele realiza grandes feitos. Eu sei que eu posso confiar nesse Deus de olhos fechados, porque é o Deus da minha vida, é o amor da minha vida. Então esse Deus é o Deus no qual eu quero compartilhar com vocês, porque esse Deus, ele entra, no caso, o Espírito Santo dele, quando ele está dentro de nós, ele nos direciona, ele vai nos transformando numa pessoa melhor. Não, então, aí às vezes a gente precisa, né, de uma confirmação. Senhor, o Senhor que está falando comigo, fala mais uma vez. E Gideão pediu umas 2, 3 vezes a prova de que era isso mesmo, que ele queria ter certeza que o Senhor estava ali, estava falando com ele. Eu muitas das vezes, quando o Senhor fala comigo, eu não peço 1 nem 2 vezes, não. Eu várias vezes: Senhor, confirma. E o Senhor confirma, e muitas das vezes eu não entro na posição, sabe? Porque às vezes eu tenho medo de me lançar. Aí, como eu falei anteriormente, segue o exemplo. Se lance aos pés dele, porque você vai
entender que a melhor coisa da sua vida é você se deixar levar pelo Espírito Santo do Senhor. Tem uma parte na qual Gideão, ele fica um pouco amedrontado, que ele fala: nossa, eu vi o anjo do Senhor, eu vi o Senhor face a face, eu vou morrer. E o Senhor tranquiliza ele dizendo: pode ficar tranquilo, você não vai morrer. Aí Gideão edifica ali o altar ao Senhor, né? E depois ele acaba fazendo alguma coisa assim, que não é todo mundo que teria coragem, não. Ele sabia que o pai dele tinha lá uns ídolos, algumas coisas que não era boa aos olhos do Senhor. O Senhor pediu para que ele fizesse isso, que ele fosse lá e destruísse, né, aquele altar de Baal, que ele derrubasse. Muitas das vezes na nossa própria casa tem pessoas que não comunga, digamos assim, não interage com a mesma informação espiritual que a sua. Infelizmente, né, tem muitas casas que ainda tem marido segue, mulher não segue as coisas do Senhor, pai e mãe segue, filho não segue, ou vice-versa. Então, muitas das vezes a gente tem tido essa barreira. Por quê? Porque o mundo, ele se tornou, né, essa coisa assim complicada, na qual nem todo mundo seguiu as leis do Senhor. Teve muita aquela divisão, né? Foi cada um para um lado, as famílias foram para outras terras, cada um foram fazendo deuses para si. Então o pai de Gideão, ele estava adorando a Baal, e aí dentro da casa dele tinha aquelas estátuas, aqueles postes de idolatria. O Senhor falou com Gideão para ele fazer aquela derrubada, né? Derrubada naquelas coisas todas de Baal. Então ele fez. Quando Gideão fez essa destruição, né, lá dos ídolos, né, ele ia sofrer retaliação, porque os amigos, aquele povo que também adorava Baal, os amigos que eu falo do pai dele, né? Aquelas pessoas que adoravam a Baal não iam se conformar com aquilo. Então chegaram no pai dele, que era Joás, e falaram assim: ó, põe seu filho para fora, que nessa madrugada ele fez aprontou, né? Digamos assim, ele quebrou tudo, destruiu tudo, e a gente vai matar ele. Só que o pai de Gideão, ele falou assim: mas se ele derrubou os postes ídolos, ele danificou o altar de Baal, Baal não é Deus? Então, se Baal é Deus, ele que vá às forras, ele que corra atrás do prejuízo. Se ele tiver poder, ele vai lá e ele destrói também o meu filho. Não precisa vocês irem fazer com o meu filho algo que o Deus, né, no qual a gente está adorando, se ele tem poder, ele mesmo vai lá e faça a vingança dele. Então o pai de Gideão meio que lavou as mãos, né? E aí Gideão saiu ileso dessa história aí, porque claro que um Deus morto não vai fazer acontecer, né? Como Gideão ia guerrear, né, a guerra do Senhor, ele precisava de revestimento. E o Senhor capacitou Gideão, derramando do Espírito dele na sua vida, né, para que as coisas fluíssem. Aí chegou aquele momento, né, na qual o Senhor ia separar, juntamente com Gideão, né, aos homens, né, aos homens fortes, aos bravos, aos guerreiros, né, para que fizesse parte, né, dessa missão na qual o Senhor separou Gideão. E aí foi até muito positiva essa separação dos homens, porque quando Gideão fez a convocação do povo, apareceram 32 mil homens para guerrear juntamente com Gideão. Quem não ia vencer a guerra com 32 mil homens? Mas não foi dessa vez não. O que acontece? Não foi bem assim não. O Senhor pediu
para Gideão mencionar ao povo: quem tiver com medo pode se retirar. É como se estivesse fazendo a seleção mesmo. Assim, eu vou levar comigo os bravos, os guerreiros. O Senhor também não vai querer aquela multidão que estava para poder guerrear, para depois não chegarem e falar assim: ah, também, né, com 32 mil homens, quem não iria ganhar a guerra? Então aí vai acontecendo essas situações, na qual o Senhor vai retirando as pessoas. Quando ele falou: quem está com medo saia, saíram 22 mil homens, só ficaram 10. O Senhor foi fazer mais uma peneirada, né, naqueles homens todos lá. E então, ele teve a estratégia, né, de que todos os homens fossem beber água no rio, aquele que tomasse a mão à boca com a água, separasse, aquele que ajoelhasse e lambesse diretamente, também separava. Eu sei que dos que lamberam foram 300 homens. E aí o Senhor, ele pediu para separar esses 300 homens. Era pouquinho? Era pouquinho, porque sabe quantas pessoas tinham nas mãos dos midianitas para guerrear? Milhares, eram multidões. A palavra do Senhor menciona que não se podia contar, parecia como a areia do mar. Então imagina, 300 homens para guerrear contra esse povo todo, só um milagre mesmo da parte do Senhor. Mas como nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que realiza grandes feitos, o que aconteceu? Eu vou tentar adiantar a história. Ele venceu, glória a Deus, e aí o povo foi liberto das mãos dos inimigos. Não tinha só os midianitas não, tinha outros povos também, né, que também estavam oprimindo lá o povo de Israel. Mas o Senhor deu livramento. Se você quiser continuar lendo as histórias aqui, para poder ver direitinho, passo a passo, como eu falei da riqueza dos detalhes, a palavra do Senhor, ela pode mostrar para você, né? E até mesmo para você entender melhor a palavra, porque muitas das vezes eu vejo de uma forma, o Senhor revela de uma outra maneira para outra pessoa, de acordo com as nossas perguntas, né, ao Senhor. Então, o Senhor, Ele é um Deus que faz grandes feitos, Ele faz acontecer na nossa vida. Eu quero deixar aqui hoje para você essa mensagem sobre Gideão, no qual seria apenas um exemplo para que eu pudesse passar para você, na qual o Senhor, Ele pode grandes coisas, Ele faz grandes feitos, Ele realiza coisas grandes na vida daquela pessoa que se acha tão pequena. Faça um voto com o Senhor, interaja com Ele, leia a sua palavra, se volte para Deus. Eu não falo assim para você, siga uma religião, não. Se volte para Deus, peça a Ele direção. Senhor, onde que o Senhor quer que eu vá te adorar? Onde o Senhor quer que eu contribua para a sua obra? Então isso é muito importante. Muitas das vezes a gente fica imaginando, a igreja tal é melhor do que a igreja tal. Não é dessa forma não. Eu acho que se você se basear na palavra do Senhor, você vai ter a direção correta. Então eu vou deixando aqui meu boa noite. Venho lhe agradecer por ter estado todo esse momento comigo, embora eu sei que muitas das vezes acaba sendo meio cansativo ouvir a minha voz, assim, mas uma hora você acostuma. Fica comigo, não me esqueça, amanhã tem mais.